pessoal, voltei a gravar aqui no YouTube e voltei com o livro novo. Gente, de verdade, às vezes eu sinto que eu tô isso daqui, de virar aqueles escritores que some pro meio do mato, sabe? Que só volta mesmo, a gente descobre que ele tá vivo quando ele vem com um novo lançamento. Bem vibe, Suzanne Collins. Só que a diferença é que eu aqui não estava enfiada no meio do mato. Realmente, uma parte do período que eu tava sem gravar aqui pra vocês foi porque eu tava focando na escrita desse livro aqui. Mas ele veio depois. Eu terminei a escrita desse livro lá por janeiro, fevereiro. Agora, só tá gravando nesse segundo semestre de 2026 é porque, apesar de eu não estar no meio do mato, eu estava numa selva. Uma selva chamada de primeiro ano do ensino médio. Sim, gente, já não tô mais no fundamental, agora é ensino médio. Daqui a 3 anos, já imaginou, eu vou estar na faculdade. Então vamos aproveitar esse tempo para falar sobre coisas muito boas. Porque enquanto a Maluzinha estava no fundamental, e mais especificamente no Fundamental 2, seu 6º ano, vocês devem se lembrar o que aconteceu. Teve um lançamento de algo muito especial. Não? Tá. Há mais de 4 anos atrás, no dia 2 de abril de 2022, um dia antes do meu aniversário de 11 anos, eu publiquei o meu primeiro livro, Finanças para Crianças, A Lei da Mesada. E agora, nesse dia 26 de junho, vai estar saindo a sua 2ª edição, Finanças desde cedo, além do presente. Com um título diferente, novas coisas que foram acrescentadas, mas compartilhando o mesmo propósito, de causar transformação através da educação financeira e descomplicar esse mundo das finanças para as crianças e jovens. Gente, só para vocês terem uma ideia da diferença entre os livros, compara só a diferença entre espessuras aqui. Esse daqui tem 188 páginas, esse daqui tem 268 páginas. A escrita da 2ª edição desse livro veio realmente um momento muito importante da minha vida, e onde foi muito importante poder revisitar, não apenas essa minha primeira obra, mas realmente toda a trajetória que a gente teve até aqui. Porque foi a partir desse meu primeiro livro que eu publiquei todos os meus outros. Eu lancei todas as minhas outras coleções, como os contos milionários, os contos investigativos, que foi a partir deles que nasceu o programa de ensino, que realizou o meu sonho de levar essa educação financeira para dentro das salas de aula, de ter as minhas obras sendo trabalhadas dentro das salas de aula. Então, poder resgatar toda essa caminhada e principalmente todos os aprendizados que eu tive ao decorrer dessa caminhada, algumas mudanças que eu tive nas minhas perspectivas, na minha maneira de pensar, coisas novas que eu aprendi e coisas novas que mudou no mundo mesmo. Então, por exemplo, comentei sobre alguns novos tipos de investimentos, também comentei sobre a questão dos jogos de apostas, que lá em 2022 a gente não tinha tanto problema com isso e agora a gente vê esse aumento de endividamento das famílias brasileiras que saiu de 79% e agora tá mais de 80%, vem muito disso. E o endividamento que vem por causa dos jogos de apostas, que vem pela falta de educação financeira e que eu fico muito contente e muito honrada mesmo de poder estar trabalhando sobre esse assunto e com esperanças de poder contribuir com esse assunto através desse livro. A estrutura desse livro, gente, na questão de capítulos, é a mesma. Eu mantive os mesmos capítulos da primeira edição. Eu acrescentei também, na realidade eu acrescentei só uma parte, que foi a carta de ensino, porque eu sei que esse livro ele vai ser trabalhado em muitos projetos escolares e também projetos sociais, inclusive. Em breve mais notícias sobre isso. Então eu pensei, nossa, eu acho que eu vou fazer uma mini cartinha específica para os estudantes que vão estar trabalhando com esse livro e também que falem com os professores que vão estar trazendo esse livro para os seus alunos. Então eu gostei muito de fazer essa cartinha. Os agradecimentos, eu adoro, gente, que conforme eu vou vivendo, eu vou achando mais pessoas para agradecer, porque mais pessoas vão entrando na minha vida, mais pessoas contribuem e realmente você agradece mais gente conforme você vai olhando para trás e vê todo mundo que te ajudou ao decorrer dessa trajetória. Eu gostei muito que esse livro me deu a oportunidade de aprofundar em vários assuntos que estavam sendo explicados no primeiro livro, mas que realmente aqui eu pude me aprofundar mais, porque eu sinto mesmo que a nossa mentalidade ela muda muito e em um espaço muito curto de tempo, mas principalmente quando a gente é adolescente, de criança para adolescente, futuramente para jovem e adulto. Mas, por exemplo, quando eu comecei a escrever esse livro, eu tinha 10. E quando eu comecei a escrever esse livro agora, eu tinha 15. Eu tô lançando com 16, mas esse livro ele foi finalizado pela Malu de 15. Então, eu realmente gosto muito de comparar
a minha visão sobre algumas coisas, o que eu achava importante explicar lá, agora o que eu acho importante explicar aqui, aonde eu acho que dá pra se aprofundar mais. E eu tenho certeza que vocês vão se deliciar muito dessa leitura, da mesma maneira que eu me deliciei muito de escrever esse livro pra vocês. Gente, olha quão lindo tá essas ilustrações. Quem fez foi a Renata. Inclusive, ela trabalha no Diário de uma Princesa Desastrada. Eu acho fantástico o trabalho dela. Na realidade, o trabalho de toda a coleção. Eu acho os livros maravilhosos. Pena que eu parei de acompanhar um tempo. Eu fiquei muito feliz de poder trabalhar com a Renata nesse. Olha só, aqui é onde a gente fala sobre MEI, empreendedorismo. Pera aí. Chapeuzinho vermelho, achei, Chapeuzinho vermelho junto com o jogo do lobinho na parte que a gente fala sobre apostas. E ainda tem muita coisa pra falar sobre esse livro. Eu tô querendo fazer uma pequena série aqui justamente pra falar sobre os bastidores, sobre o processo de escrita, como foi a pesquisa pra esse livro e também pra contar pra vocês algumas referências que eu coloquei, porque algumas referências que eu coloquei aqui no livro. Quero muito compartilhar essa parte com vocês. E eu prometo, gente, eu prometi nesse ano novo de 2026, lá na minha terra, gente, lá em Apuí, eu tava lá no ano novo e falei, eu vou gravar mais pro YouTube, vou voltar pro YouTube. E eu não vou descumprir a promessa que eu fiz em minha terra, minha terrinha natal, Apuí. A gente vai voltar, vamos continuar gravando aqui. E podem esperar que vários conteúdos sobre esse livro e os bastidores dele estão por vir. Mas pra falar a verdade, que não tinha motivo pra vocês sentirem saudade se estivessem me acompanhando nas minhas outras redes. Então já corre pra me acompanhar por lá também, pra você não perder nenhum conteúdo em nenhum lugar. E já ativa o sininho de notificações se não tiver ativado e até o próximo vídeo.